Boa tarde, pessoal. Estou aqui para gravar a segunda videoaula da nossa disciplina, no período de exceção, né? Nós estamos na terceira semana de trabalhos domiciliares. Bom, a partir de tudo que nós discutimos nas aulas presenciais, na videoaula, e a partir do trabalho que vocês fizeram para a disciplina, que foi um resumo, e que eu respondi individualmente a cada um com os comentários, né? Eu preparei essa aula para introduzir mais tecnicamente a estrutura, né, do resumo e da resenha, pensando, né, no como fazer um resumo e uma resenha, como alcançar os objetivos, né, que qualificam o texto acadêmico e que caracterizam esse texto como resumo e como resenha. Por que eu estou falando junto em resumo e resenha? Porque eles estão muito interligados, né? Todos os dois partem de um texto anterior, geralmente de um artigo, capítulo de livro, ou mesmo de um livro inteiro. Assim como outras materialidades também podem ser resumidas ou resenhadas, né? Que é o caso de uma obra de arte, de um filme e de tantas outras materialidades, né, que nós dispomos na nossa vida cotidiana. Então, para isso eu preparei alguns slides que eu vou disponibilizar para vocês por e-mail, e que vocês, ao acompanharem essa aula, já terão tido acesso aos slides, e por isso que eu vou trabalhando com eles e já mencionando em que slide eu estou, para que depois, quando vocês tiverem eles em mãos, vocês possam ouvir essa aula, assistir essa aula e acompanhar pelos slides, ok? Então, no primeiro slide, eu vou fazer uma apresentação mais geral, assim, né, do que é o resumo e a resenha. E a minha primeira ideia é de que qualquer um deles é um instrumento que vai facilitar a aquisição do conhecimento. Então, por isso que ele é tão ligado às questões acadêmicas, científicas, né? Fazer um resumo, fazer uma resenha nos ajuda a compreender o texto que a gente está lendo, nos ajuda a fixar aquilo que a gente está, porventura, estudando, e nos ajuda também a conhecer esse trabalho. Claro que não é uma atividade simples, no sentido em que você parte do texto do outro, precisa ter um respeito com esse outro que já escreveu esse texto, precisa, de repente, fazer mais leituras para compreender melhor esse texto, mas o resumo e a resenha são, no meu entender, instrumentos para a aquisição do conhecimento. Porque uma coisa é você fazer leitura, fazer teus fichamentos, tuas anotações, outra coisa é você reunir num texto também acadêmico aquilo que você leu e que você destaca como principal. Então, nós poderíamos dizer que quando nós fizemos uma apresentação seletiva e concisa de um conteúdo, nós estamos já produzindo um resumo, né? Colocando, então, em poucas palavras aquilo que está distribuído em várias ideias. São informações e conceitos que eu vou destacar do interior de um outro texto. Esses conceitos, essas informações, na maioria das vezes, estão bem desenvolvidas, né, ganhando uma certa extensão. E no resumo, eu vou ter que achar meios de diminuir isso, tornar o texto mais conciso, trazendo, então, para meu resumo, para minha resenha, o que realmente é essencial, importante, que fique gravado.
né? Então, como ler e fazer um resumo? Eu estou me embasando naquele livro resumo que está na bibliografia de vocês, do qual eu falei nas primeiras aulas, levei ele materialmente, vocês manusearam, né? Porque lá tem um pouco mais de técnica para produção do resumo, né? Então, o primeiro passo seria selecionar, enquanto eu estou fazendo a leitura, as informações relevantes. Gente, enquanto eu estou lendo um texto, com o meu marca-texto, com o meu lápis, com a minha caneta colorida, e estou marcando tudo, eu ainda não alcancei o discernimento para destacar o que é importante. Então, isso é problemático quando eu preciso produzir um resumo ou uma resenha. Se eu olho para o texto e acho tudo importante, tá, mas qual é o meu objetivo de leitura? Qual é o objetivo do autor desse texto que eu estou lendo? Como é que eu vou selecionar o que realmente importa? Então, isso é um pouco resultado das nossas experiências de leitura. Que conhecimentos eu tenho sobre aquele tema? O que é que eu já li sobre isso? Né? Como é que eu vou destacar o que realmente é importante dentro de tantas informações que o texto pode apresentar? Então, existem meios, né, da gente ir cortando até chegar a um resumo efetivamente do texto que a gente está pensando. Então, algumas pessoas usam o sublinhar. Então, muito cuidado com o sublinhar para não sublinhar absolutamente tudo, né? Outras pessoas usam o método de anotação. Então, vai deixando um bloquinho ao lado e vai fazendo anotação, ou vai fazendo já de fato um fichamento, né, naquelas fichas anteriores. Tem também a possibilidade de marcar as ideias principais de cada parágrafo, para depois voltar nelas e escolher as que de fato vão ficar. Então, a gente pode fazer chave, colchete, e a gente vai então marcando aquilo que realmente é importante. Se eu estou fazendo uma leitura no computador, no tablet, num meio digital, eu posso usar outros métodos, né, de marcação. Posso marcar em cores, né, posso fazer uma legenda própria para marcar aquilo que eu quero que fique e aquilo que eu acho que já pode ser descartado. E aí entra a ideia do que pode ser descartado, entra um segundo movimento. O primeiro seria, então, selecionar informações relevantes. O segundo movimento, que pode acontecer paralelamente ao primeiro, ou pode acontecer numa segunda leitura, depende muito de quem está produzindo esse texto, seria o trabalho de apagamento. É preciso apagar as informações secundárias, os indicadores de circunstância, por exemplo, né, que são os advérbios. Isso não vai contribuir depois para o meu resumo. Ou mesmo os marcadores de qualificação, os adjetivos. Então, se eu vou usar isso no computador, eu posso destacar em amarelo aquilo que eu quero que fique, que eu acho que é essencial, que é importante. Eu posso marcar em vermelho aquilo que eu acho que dá para apagar, que não vai comparecer depois no meu resumo, e posso achar ainda uma outra cor para colocar aquilo que eu estou em dúvida, né? Então, existem vários meios aí da gente ir fazendo leituras e movimentando sentidos em cima de um texto que a gente tem que resumir. E o terceiro passo, esse sim acontece num terceiro momento, ou num segundo momento, que é o da reescritura. Então, eu já li uma vez, 2 vezes, 3 vezes aquele texto que eu preciso resumir. Eu já me apropriei das informações que são principais, né, centrais. Eu já fiz os apagamentos daquilo que não deve comparecer. E eu vou, então, partir para a reconstrução de um texto que vai trazer aquelas informações, mas de modo muito mais sintético. Tá? Então, esses 2 primeiros slides vão tratar um pouco disso. Vamos para o terceiro slide. O terceiro slide já traz as estratégias
para fazer esse resumo, né, propostos nesse livro que eu falei para vocês no início. Então, a primeira estratégia está vinculada àquele primeiro movimento que eu falei, né, que é o movimento de seleção. Selecionar as informações. Que estratégias eu posso usar para selecionar essas informações? Vamos esmiuçar um pouquinho mais isso, né, dentro das possibilidades que a gente tem. Então, na seleção, nós vamos manter os conteúdos relevantes e vamos eliminar aquilo que não nos interessa. E as operações que o autor propõe são duas: a cópia e o apagamento. Então, a primeira operação é a manutenção das informações primárias. Então, eu posso copiar, parafrasear, usar um modo em que eu possa, né, trazer para o meu texto aquilo que deve ficar. E o segundo, que é o apagamento, seria então a eliminação das informações secundárias. Então, a partir da seleção, eu já vou ter ou isso demarcado, ou isso realmente reescrito já, né, copiado. A cópia é um movimento interessante, pelo menos eu acho um movimento interessante. Enquanto eu estou reescrevendo, copiando, eu estou de alguma forma materializando aquilo para mim. Então, a cópia ela não vai permanecer no final do resumo. De jeito nenhum, o resumo não tem citações. Um resumo tem, sim, o discurso de quem está resumindo, e não cópias do que veio antes, né? Mas a estratégia de copiar é uma estratégia interessante, né? Então, se a primeira estratégia que o autor apresenta é a seleção, a segunda estratégia que ele apresenta é a de construção. Então, a construção seria a substituição de uma sequência por outra por meio de duas operações que ele considera fundamentais, né? A primeira seria a generalização, substituição de informações particulares por gerais. Então, eu vou construir esse texto parafraseando aquilo que ele está dizendo em vários itens, eu vou tentar sintetizar num item só. Então, eu vou generalizar, né? Ele explicou 5 itens, né, que constituem um arcabouço teórico, por exemplo. Como é que eu, pelo movimento da paráfrase, ou seja, da reescritura do texto anterior, desse meu redizer, como é que eu posso generalizar, trazer isso para um discurso mais geral? E o segundo movimento que ele fala dentro da construção é o da construção propriamente dita, que seria a reelaboração reduzida da informação por associação de significados. Aqui tem um elemento que eu considero fundamental e que a gente nunca pode perder de vista, que é quando eu vou parafrasear um texto, quando eu vou reelaborar um texto para transformá-lo num resumo, eu preciso garantir a manutenção dos significados. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mantendo os sentidos iniciais ou eu estou, de repente, deslizando, propondo já uma outra interpretação? Se eu estiver deslizando, propondo já uma outra interpretação, isso já não é mais um resumo, isso já é um outro texto. Então tem que ter um cuidado muito especial, né, nesse sentido, de manter os sentidos que estão postos, esses significados que estão bastante discutidos no texto e que eu vou ter que fazer de uma forma bem concisa essa redução, né, para ter então um resumo de fato. Por que e para que se faz um resumo? Slide número 4. Na vida acadêmica, o primeiro movimento que a gente vê para se fazer um resumo, o objetivo desse resumo, no primeiro momento, é para a gente estudar, né? Como é que eu vou me apropriar de toda essa carrada de coisas que vem acopladas num texto e guardar
efetivamente aquilo que importa, aquilo que vai cair na prova, aquilo que vai fazer diferença no meu futuro, aquilo que precisa ser guardado desse texto. Então, o primeiro elemento que eles destacam é que o resumo deve ser um instrumento para estudar. Ele seleciona informações, ele faz você economizar tempo, né? Porque quando você tiver que retornar aquele texto, você já retorna ao texto e ao teu resumo. Então você já sabe o que foi destacado, né, anteriormente. Facilita a compreensão de uma obra, porque te obriga a ler com muito mais atenção. Porque se eu tenho o compromisso de fazer um resumo de um texto, eu leio esse texto com bem mais atenção, provavelmente mais de uma vez, né? E aperfeiçoa o nosso hábito de leitura. Como a gente vai ficando né? A gente vai ficando perito em ler mais rapidamente, capturar os sentidos mais importantes a partir dessa estratégia que é a elaboração de resumos para estudar, né? Depois, para entender e para expor a compreensão de uma obra, seriam também objetivos, né, do resumo. Entender esse texto, melhor essa obra, e como falar dela. Porque às vezes eu quero falar para o meu colega o que eu entendi da obra. Eu preciso ter um resumo. Seja ele escrito, seja ele oralizado, eu vou ter que organizar meu pensamento de tal forma que eu possa resumir essa obra que eu tive acesso. Isso acontece muito quando a gente quer fazer, por exemplo, a propaganda de um filme para um colega. Ah, eu vi tal filme, ele é maravilhoso. Tá, mas sobre o que é o filme? Teu colega pergunta. E aí o que você faz? Com as tuas palavras, você parafraseia, você resume esse filme, descreve esse filme para o teu colega, né? E deixa para ele, então, a parte da avaliação, né? Que ele vai ver o filme e que avalie, né, com seus próprios conhecimentos se o filme é bom ou não. A leitura de um livro, a mesma coisa. Você não indica a leitura de um livro para alguém sem dizer sobre o que se trata. Então, você faz essa operação de resumo o tempo inteiro na sua vida. E quando se trata do texto acadêmico, você vai fazer academicamente, vai fazer, né, por escrito, né, principalmente. Terceiro elemento, para elaborar textos que exigem procedimento de sumarização, como é o caso da resenha, como é o caso do artigo científico, como é o caso do parecer, como é o caso do projeto de pesquisa, etc. e tal. Então, quando eu vou elaborar outros textos científicos, eu passo pelo resumo. Não tem como fazer uma tese, uma dissertação, um TCC, sem passar pelo resumo das obras que eu li. Porque eles vão compor, de certa forma, o estado da arte, né, da área que eu vou atuar, ou vai compor o meu referencial teórico, ou vai compor, de certa forma, as justificativas para a elaboração daquele trabalho. Então, o resumo, no meu entender, ele vai preparando a gente para o outro texto acadêmico que é mais exigente, né, que tem estratégias mais elaboradas e que vai chegar na sequência dentro da nossa vida acadêmica, né? Claro que eu estou falando aqui num movimento que vai do resumo comum da vida cotidiana para o resumo acadêmico, porque assim a gente vai estabelecendo pontes, a gente vai se dando conta de que o resumo não é isso que está tão longe da gente, que é tão difícil de fazer. A gente vai se dando conta de que o resumo faz parte da nossa vida cotidiana, né? Por exemplo, quando você lê uma matéria no jornal e você quer convencer o outro de ler também, você faz um resumo para ele. Às vezes a gente vê até as postagens nas redes sociais, né? Se compartilha um link de uma matéria, por exemplo, agora está muito comum, né, os links sobre as matérias e atualizações dos números do coronavírus, sobre as críticas, né, políticas, governamentais,
E a maioria das pessoas que posta esses links de jornais, de especialistas, coloca antes, invariavelmente, um resuminho, né, do que está posto ali. Às vezes com a sua opinião pessoal, às vezes sem a sua opinião pessoal, mas vai resumindo para que o outro, então, tenha interesse e saiba o que vai encontrar se ele clicar naquele link. Então, você tem resumos para artigos jornalísticos, para artigos científicos, para filmes, etc. e tal. Quando eu estou pensando em resumos jornalísticos, eu estou pensando também nas formas, né, mais reduzidas dos resumos que a gente tem à nossa disposição e que são diferentes de um jornal impresso para um jornal do meio eletrônico, digital. Se você for pensar, o Jornal Expresso, ele já te dá um resumo bastante completo, né, logo no início da matéria. Ele te dá o título e aquilo que a gente chama de lead, que é aquela segunda parte que aparece abaixo do título, antes que inicie o texto, né, no texto jornalístico, você já tem ali um resumo. Porque o papel, né, ele tem uma característica específica que é convencer o leitor, pelo título e pelo lead, de ler aquela matéria. Né? Quantos de nós, né, já folheou um jornal até o final sem se fixar em nenhuma matéria, lendo só os títulos e os leads? Agora, quando nos interessa, quando aquele título e aquele lead nos diz alguma coisa, nos interessa, nós vamos nos fixar na matéria. Quando nós estamos no espaço digital, nos jornais, né, nesse meio eletrônico, há uma outra perspectiva. O resumo não deve dar essa completude no início. Por quê? Porque interessa para os sites que o leitor permaneça mais tempo conectado, linkado a ele. Então você lê o título e você quer saber mais. Você lê o lead e você quer saber mais. Às vezes o que realmente interessa está no final da matéria. E às vezes ainda você tem aquele hipertexto, né, que é leia mais. Então você ainda vai se aprofundar mais naquele link, vai ficar mais tempo naquele espaço digital, porque é o espaço e o tempo em que o leitor fica que estão contando pontos, né, para a questão econômica mesmo do site. Então vocês observem que o resumo funciona, né, muito mais na abertura de um texto jornalístico impresso do que num texto jornalístico nessa plataforma digital, né? No entanto, quando nós vamos tratar da questão dos periódicos científicos, os resumos continuam funcionando da mesma maneira, seja no texto impresso, seja no espaço eletrônico. Por quê? Porque os artigos científicos, em geral, vêm com o título, um resumo e as palavras-chave. Invariavelmente, tem que ter o resumo em inglês também ou em uma outra língua estrangeira. E é a partir dali que você se decide se vai ler o artigo como um todo ou não. Então, você tem como abrir, por exemplo, só um resumo e depois clicar novamente para baixar o PDF do artigo, ou você já clica no PDF e aparece o resumo e o artigo para ver se você vai baixar, se você vai ler online, como é que você vai fazer. Então, observem que nós mudamos aí esse espaço entre a questão jornalística e a questão acadêmica, e nós mudamos também o lugar que ocupa esse resumo, não é? Então, vamos para o quinto slide. Como caracterizar um resumo? Um resumo refere-se sempre a um texto base, um texto fonte. O que eu já dizia antes, né? É, sem sombra de dúvida, um espaço de reescritura, em que a gente aprende com o texto do outro e a gente, na maioria das vezes, piora o texto do outro, tentando resumir esse texto. Claro, a gente vai fazer escolhas
e talvez até o autor, se fosse olhar nossos resumos, não concordasse com aquilo que nós destacamos, né, o tempo inteiro. Mas vai partir sempre da gente esse olhar, da nossa experiência de leitura, e o que é que fica, o que é que se altera e o que é que vai ser descartado. Outra característica do resumo é manter as ideias principais do texto, né? Tem textos que são muito mais acessíveis do que outros. Aqueles textos em que você te depara logo com um tópico frasal, por exemplo, que já resume o que vai tratar, ou que pelo menos em cada parágrafo traga esse tópico funcionando, né? Ou no início do parágrafo ou no final. Essa oração, né, que vai conter um breve resumo daquilo que vai se tratar. Porque o tópico frasal ele pode aparecer no início de um parágrafo, no final de um parágrafo, mas ele pode também estar diluído no parágrafo. Então, pode ser mais fácil fazer um resumo de um texto e pode ser mais difícil. Quando está diluído, é a gente que tem que, então, buscar esse agrupamento, né, das informações principais. Então, isso vai muito do estilo de escrita de cada autor e também da área na qual ele se inscreve, o que essa área permite efetivamente como textualidade. Outra característica do resumo, ele deve ser breve e sintético. Ele não pode ficar quase do tamanho do texto. Até a nossa primeira elaboração pode ser grande, mas ela vai ter que ir sendo resumida, reduzida, até chegar no espaço que a gente ganha. Por exemplo, o resumo que eu pedi para vocês era sem nenhuma orientação técnica. Era um resumo para eu ver como é que vocês resumem, afinal de contas. Como é que vocês trabalham e trazem as informações principais para dentro de um resumo? Então, eu dei um número de linhas razoável, bem maior do que a maioria dos resumos. O que vocês fizeram para mim, a gente poderia chamar de um resumo expandido, né? Porque ele ultrapassa uma página. E era um resumo que a gente poderia chamar de atividade diagnóstico, que é para eu ver, afinal de contas, como é que vocês resumem? Né? Até para que eu possa dar dicas para que vocês aprimorem esse fazer. Porque alunos que já estão no 5º semestre ou mais de um curso superior já elaboraram muitos resumos, mesmo que seja de forma intuitiva, né? Para estudar, para saber, para cumprir alguma tarefa de algum professor. Já viram resumos de outras pessoas também, resumos de artigos, por exemplo. Mas na hora em que a gente vai escrever é que a gente se depara com as dificuldades, né, do que é um resumo e de como fazer esse resumo funcionar. Depois, mais uma característica que é a nossa objetividade. Um resumo, ele não é opinativo. Quando a gente termina um resumo, o leitor poderia se perguntar: bom, e agora o que eu penso sobre isso? Porque eu não tenho posição de quem escreveu o resumo. Não tenho posição, esse texto é bom, leia esse texto é ruim, esse texto tem tais e tais problemas, tem tais e tais qualidades. Isso não aparece no resumo, porque o resumo não é opinativo. Quando nós vamos fazer um resumo crítico ou uma resenha crítica, é que nós vamos dar a nossa opinião sobre o texto lido, né? Então, um resumo puramente por si mesmo não deve ultrapassar a linguagem, né, objetiva. Então, não aparecem as marcas do sujeito, não aparece o eu, o nós, não deve aparecer qualificações, né? Ele deve ser o mais sucinto possível e o mais objetivo, até na escolha, né, dos verbos. O impessoal seria o melhor modo de tratar, né, a questão do resumo. O autor do resumo seleciona as ideias de um outro autor, seleciona as ideias que estão presentes num outro texto,
mas não emite o seu julgamento sobre o texto. Ele não tem que dizer se achou bom, se achou ruim, se achou fácil, se achou difícil, nada disso. Ele resume o texto por ele mesmo. Tá? O processo de sumarização é um processo muito produtivo para a gente elaborar um resumo, né? Então, agora nós estamos no 6º slide, né, que vai tratar desse processo como um processo essencial para a produção de resumos, né? A gente poderia dizer até que na sumarização a gente vai eleger tópicos importantes, né? Para sumarizar, então, é preciso identificar no texto a ideia principal e as secundárias. Não é fácil? Não, não é. A gente tem a técnica e a gente tenta usar essa técnica, mas os resultados são muito particulares, né, para cada sujeito. Então, a gente vai aperfeiçoando essa técnica do resumo com o tempo, né, com o nosso tempo de leitura, com o nosso tempo de escritura. Então, a sumarização consiste, primeiro, em identificar as ideias principais e as secundárias, depois, em eliminar, quando possível, porque aí é um outro problema, né? Quer dizer, o que eu posso cortar no texto do outro? Quem sou eu, um estudante, para cortar o texto, cortar ideias do texto de uma grande personalidade da área, né? De um grande pesquisador, de um grande escritor da área? Então, como é que eu posso fazer esses cortes? Eu tenho que identificar, né, gente, quando o autor se dedica muito a exemplificar, por exemplo. No resumo, tem que aparecer uma coisa genérica. Eu não vou reproduzir os exemplos, né? Eu vou tentar só mencionar que o texto traz exemplos tais. Então, ali é um momento em que eu posso cortar a exemplificação. Nem todos vocês conseguiram fazer esse corte no resumo em que eu pedi para a nossa disciplina, né? Porque os exemplos eram muito fortes, né? Por exemplo, trazer uma cena da lista de Schindler, como o Fiorin traz, daquele filme que nos arrebata, né? É um filme que eu assisti no cinema na minha juventude e que era em 2 vezes, né? Eram 2 doses. A gente assistia uma parte, dava um intervalo de 15 minutos e a gente voltava para o cinema para assistir a segunda parte. Por ele ser um filme extenso, mas por ele ser um filme muito denso, muito cheio de dor, né? Então, muitas pessoas, quando fizeram um resumo do texto do Fiorin, não conseguiram deixar de falar da lista de Schindler, né? Porque a palavra resumo está se atravessando na minha vida. Aquele exemplo da lista de Schindler é muito forte e nos toca pessoalmente. Eu compreendo isso, mas quando nós formos fazer um resumo dentro da técnica, nós temos que prestar atenção e não dizer especificamente tudo sobre o exemplo, e sim mencionar que existe um exemplo, né? Outra coisa que dá para cortar: sinônimos, retomadas de ideias, né? Quantas vezes o autor, no seu estilo de elaboração, recupera a ideia inicial, trazendo sinônimos, parafraseando a si mesmo, dizendo de modo didático a mesma coisa que já disse antes. Então, quando eu estou fazendo um resumo, isso eu posso subtrair, né? Sem muito medo. Explicações e justificativas. Então, geralmente, quando eu faço um resumo, eu não preciso justificar por que aquele texto foi escrito daquela forma e não de outra, que o autor às vezes coloca, né? Por exemplo, o autor diz: esse texto eu produzi para uma palestra, assim, 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 e aqui eu estou agora publicando, então, na forma escrita. Não é o caso de nenhum desses dois, porque nenhum desses dois foi publicado na forma escrita. Eles foram transcritos, os textos que eu pedi para vocês, do Fiorin e do Pécora, eles são transcrições de palestras. Então, essa informação
pode comparecer no resumo, mas quando ela aparece num texto publicado por escrito, ela é uma informação secundária, né? Que talvez não precise aparecer ali. A justificativa, por que eu escrevi esse texto? Porque os meus alunos tinham dificuldade em saber mais sobre resumo, então eu escrevi um texto sobre resumo. Isso também é uma justificativa, pode ficar fora do resumo, né? As explicações, eu posso abreviar isso, posso sintetizar isso, posso dizer, o autor explica detalhadamente como se faz um resumo. E não coloco as 20, 30 linhas que ele usou para explicar detalhadamente o resumo. Então, esse tipo de generalização protege do corte, né? Você não cortou essa informação, mas você sintetizou. Porque quem lê o resumo, se quiser saber mais detalhes sobre isso, busca o texto na sua originalidade, né? Então, sumariza-se de forma diferente de acordo com o tipo de leitor e o que julga-se que ele deva conhecer. Então, agora volta à tona algo que eu disse para vocês desde o primeiro dia, que é: quem é o leitor do meu texto? Quem vai ler o texto que eu estou produzindo? Eu estou produzindo um texto porque o professor pediu, então quem é esse meu leitor? Eu estou produzindo um resumo para convencer alguém, eu estou produzindo um resumo para submeter a um julgamento dentro de um evento que eu quero apresentar trabalho. E quem é o meu leitor? Então eu tenho que fazer essa prévia antes de produzir o meu texto, né? O que é que eu quero e o que é que dá para fazer, então, a partir daquilo que eu quero atingir. Qual é o meu objetivo? O que deve ficar, né, no resumo que eu não posso cortar, porque o meu objetivo é esse, né? Então, gente, nós já estamos em 37 minutos, eu não quero me estender muito nessa aula. Tá bem difícil de carregar para mim, não sei se é a minha internet aqui que tá ruim, demora para carregar, tenho medo que demore lá para vocês também. Então, eu vou passar para o próximo slide, que é uma atividade que eu quero que vocês façam e me enviem por e-mail no início da próxima semana. Vocês vão fazer 2 exercícios, vocês vão olhar para uma imagem e vocês vão me apresentar 2 resumos. A imagem que tem aqui é de uma casa, né? O primeiro resumo deve responder: como você resumiria esta cena para um possível comprador do imóvel? Então, quem é o meu leitor? Para quem eu vou escrever para ofertar esse imóvel? Eu não vou dizer elogios, lembrem-se. Eu vou caracterizar esse imóvel, mas eu vou dar mais ênfase em alguns elementos e não em outros. A letra B, imagine-se agora descrevendo a mesma casa para um ladrão. Então, para o comprador, eu vou dizer as vantagens da casa para que ele compre. É uma casa grande, espaçosa, tem pátio, tem janelas grandes, é bem arejado. Para o ladrão, eu vou dizer: é uma casa que não está com cercamento elétrico, as janelas não possuem grades. Vocês percebem que é a mesma cena, mas que a abordagem do resumo é diferenciada. Então, eu gostaria que vocês assistissem essa aula, retomassem os nossos slides sobre resumo e me fizessem essa atividade, então, a partir desse último slide sobre resumo. A próxima aula que eu vou gravar vai ser sobre resenha, ok? Muito obrigado por estarem comigo nesses tempos de pandemia, né? E que a gente possa seguir desenvolvendo a disciplina aos poucos. Essa atividade ainda não vai ser avaliativa, mas nós vamos fazer análises de resumos mais adiante
e vamos fazer resumos que serão avaliativos. Então, por favor, levem a sério esta atividade e essas aulas que eu estou propondo por aqui. Tá bem? Muito obrigada. Até a próxima.